Bom dia, meus amados, minhas amadas, meus queridos seguidores aqui do canal do YouTube. Nós chegamos no momento da palavra, né, na nossa reflexão diária, e queremos falar um pouquinho aqui, como sempre. Hoje eu vou falar pouco, mas é aquele pouco que quero dizer tudo que Deus colocar no meu coração para falar. Amém? Glória a Deus. Você está chegando agora? Você não sabe ainda do que eu vou falar, porque você não me acompanha. Não foi por acaso que você encontrou aqui esse vídeo no YouTube. Então eu peço encarecidamente para que você me ajude se inscrevendo no meu canal. Eu sou um pouco afoito. Antes de você saber se você gostou ou não gostou, eu já peço para você se inscrever. Primeiro, eu tenho certeza que você gosta, porque o que nós vamos falar aqui, meu amigo, minha amiga, é de Jesus Cristo. Não é falar de Jesus como no pejorativo aí, falar mal das pessoas. Está falando de fulano, falando de ciclo. Não, nós vamos falar bem de Jesus, porque a Bíblia fala sobre esse negócio, falar bem, sabia? É de bem dizer ao Senhor. Bem dizer é elogiar, falar bem. O nosso propósito aqui é esse. Eu não quero ser o quê, né? Não, eu sei que você conhece a palavra de Deus, eu sei que você sabe tudo que eu estou falando aqui, mas o meu propósito aqui é deixar escrito, é compartilhar o que está escrito, né? Melhor dizendo, é compartilhar o que está escrito, porque eu fazendo isso, eu tenho certeza que estou, pelo menos nessa parte aqui, eu estou obedecendo a palavra de Deus, porque Jesus falou isso, para a gente falar o que ele fala para aqueles que ele curava: vai lá e fala bem de mim, diz que eu te curei. Falou para aquele cheio de demônios lá, queria até acompanhar Jesus. Jesus disse: não, mais importante é você ir para a sua família, mostra o que eu fiz para você, mostra como eu fui misericordioso com você. Nós temos que fazer isso. E Deus foi muito misericordioso comigo, eu tenho certeza que foi contigo, sempre será conosco. Vamos falar da bondade de Deus, né? Vamos falar, elogiar, falar bem, bem dizer o seu nome, porque ele é santo, ele é digno. E ali, o apóstolo Paulo, preso, quase na hora de chegar a chibata nele, ele nunca negou o nome de Jesus. E ele estava preso ali em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar esta palavra, e ele discursa ali perante um rei, porque foi para isso que Deus salvou ele, sabe? Disse: você vai dar testemunho de mim diante de reis. E ele fez isso. E ali tem aquele rei, um rei, ele pregou para mais de um. Ele pregou para o rei Festus, depois ele pregou para o Agripa, que era um cara mais ainda consideradão, e ele pregou e ele estava contando como o que Jesus fez com ele. Ele estava contando as benécias, ele estava bendizendo o nome do Senhor. Aí aqui no versículo 13, por exemplo, ele diz assim, ele está contando o encontro que ele teve com Jesus, sabe? Ele diz assim: ao meio-dia, ó rei Agripa, né? Capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu só vou ficar até aqui. É tão lindo
que eu queria que você, que tem tempo aí, leia esse capítulo 26 inteiro. Você vai ver Paulo dando testemunho de Jesus, do que Jesus fez com ele. Entendeu? E é por isso que eu estou aqui também para dar testemunho de Jesus. Quem é que nunca tem alguma coisa para falar a respeito de Jesus, né? Quem é que não tem? Se você não tem nada para falar de bem de Jesus, quer falar mal, fale, porque ele disse, bem ou mal, deixa eles falar. Ah, eles estão falando do Senhor lá, Jesus, o apóstolo falou, né, apóstolo? E nós proibimos eles de falar, porque ele não anda conosco. Aquele ciúminho das religiões, entendeu? Jesus disse, não, deixa. Ninguém há de falar bem de mim, logo depois, em seguida, e querer, eu estou falando com as minhas palavras, né? E querer o meu pescoço, não. Então, na verdade, é o seguinte, Paulo falou muito bem, mas olha só, Paulo, com o nome de Saulo, né? Ele perguntou, quem é tu, Jesus? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante que hoje o que a gente vê de pessoas aí falando mal de Jesus, por tabela, eles pensam que não é de Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, diretamente, ele não estava perseguindo Jesus. A Bíblia, quando ele diz que ele pegou carta para prender a quem quisesse falar no caminho, falar daquela seita, não disse assim que ele pegou para ir prender Jesus, até porque realmente Jesus estava vivo, mas não para ele, até o momento, porque Jesus está vivo para quem aceita ele, para quem não aceita, Jesus continua vivo, mas ele continua morto. Então é assim. Aí ele entendeu quando Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas ele perseguia os cristãos. Tem muita gente aí dando uma de Paulo. O que gosta de falar mal de Jesus, mas ele não fala direto mal de Jesus. Ele fala dos crentes. Tira de tudo que é coisa e joga em cima dos crentes. Tudo que não presta. Para ver se ele está ofendendo os crentes. Lê do engano, meu querido. Lê do engano, minha querida. Você está falando mal de Jesus. Em vez de você bem dizer o nome dele porque ele é santo, você está maldizendo o nome dele porque você está falando mal dele para os servos dele, para as pessoas que o servem. Mas é um pecador, eu vi ele lá na igreja, depois eu vi ele lá. E daí, precisa você... Por que você faz isso? Quem está de pé, se cuide para não cair. Se ele errou, Deus não é inocente, não. Deus não é criança, não. Deus não é bobo. Se ele errou, ele vai prestar conta com Deus. Será que essas pessoas não conseguem entender isso? Precisa de ficar xingando, jogando culpa em tudo que é coisa que acontece nos crentes? Eu sei que os crentes, essa última geração, eu sei que não está sendo fácil. Mas não tem um Satanás para acusar? Não tem. Satanás não usa pessoas incrédulas por aí para ficar acusando a Jesus através de pessoas que seguem a Jesus. Sabe por quê? Porque ele não pode mais fazer nada contra Jesus. Na verdade, ele nunca fez, porque ele era pau-mandado. Ele só fazia o que tinha que fazer, porque era daquele jeito que Jesus ia para a cruz, e era daquele jeito que Jesus ia vencer ele na cruz, e era daquele jeito que ele estava fazendo contra Jesus, que Jesus ia salvar você e a mim salvar também. Entendeu? Ele nunca pôde fazer nada com Jesus quando Jesus era um ser humano aqui na Terra. Imagina agora que ele continua sendo ser humano, ele está igualzinho lá no céu do que ele foi aqui. Só que ele recebeu de volta todos os seus, vamos chamar de dons, mas não atributos, né?
Entende? Agora ele é onisciente, onipresente, ele é Deus. E antes ele era Deus, mas não agia como Deus. Agia como você, como eu. Precisava do Espírito Santo na vida dele, assim como nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que desce a lenha, fala mal de um, fala mal de outro, parece que fica feliz só se estiver falando mal, né? Mas Jesus diz assim, ó, é a mim que você está perseguindo. Fica com essa palavra aí, até a próxima. Terça-feira, para ser mais exato, nós estaremos de volta. Amém?